Olá, muito bom dia. Já estamos no ar, são 6 da manhã. Estamos nós aqui para mais um direto acerca das horas douradas. Ainda não nasceu o sol, é certo. O objetivo é mesmo esse. É, com estes diretos, dar-te informação e dar aquela noção de que nós também damos a teoria, o conhecimento, mas também fazemos através do exemplo e por isso nós adoramos muito aqui na Escola da Consciência de trabalhar as horas douradas para o desenvolvimento da nossa consciência, para o desenvolvimento da nossa energia, para o encontro de um equilíbrio harmonioso daquilo que é a nossa energia, não é? Tanto no aspecto físico, como no aspecto magnético, energético, que depois vai ter influência direta naquilo que será a nossa condição psicológica e espiritual ao longo de todo o dia, e por isso fazemos com que a maior parte dos dias nós consigamos estar despertos, a trabalhar conscientemente, não a trabalhar aqui profissionalmente, mas a trabalhar interiormente, nas horas douradas. E, uma vez mais, se não sabes o que são as horas douradas, é muito simples. E eu faço questão de esclarecer, porque é um conceito que nós seres humanos, necessitamos muito de compreender o que são as horas douradas para nosso próprio benefício. É um mecanismo que está disponível para todos, de forma totalmente gratuita. Por isso, não é apenas a um, ou a dois, ou a três, é para todos. E por isso, todos nós devemos sair beneficiados do uso da natureza para nosso próprio proveito. Por isso, peço desculpa, mas aqui fica um cafezinho. Por isso, o que são as horas douradas? É muito simples. Horas douradas são horas específicas do nosso dia em que a energia magnética presente na atmosfera, sobretudo nas camadas mais próximas da crosta terrestre, se tornam mais elevadas, que servem para se trabalhar determinados níveis da nossa consciência. Como, por exemplo, temos o nascer do Sol, o nascer propriamente dito, o momento antes, aquele que antecede, que é a aurora, o nascer do Sol, ali uns 10 a 15 minutos, o momento propriamente dito, tal como tinha dito, e o momento que o procede. Por isso, é mais ou menos aqui um espaço de uma janela de tempo de uma meia hora, 3/4 de hora, e estamos a falar, por exemplo, ao dia de hoje, estamos quase a entrar no equinócio da primavera, então nós temos o nascer do Sol por volta das 6h40, 6h45, claro está, aqui na zona onde nos encontramos, em Portugal. Com certeza, se estiveres num outro sítio, num outro país, por exemplo, uma localização com um declive mais montanhoso, aí vai variar dependendo de como é o perfil do lugar onde tu vives. Se está virado a norte, se está virado a sul, se está virado a nascer, por isso tudo isso vai variar um bocadinho, mas regra geral, aqui nasce por volta das 6h40, 6h45, e depois temos, não é, esta janela de tempo que vai mais ou menos das 6h15 até às 7h15. Temos aqui uma horinha, que é um tempo fantástico para nós podermos ir lá fora, olhar o sol, porque nesta hora não há problema algum olhar diretamente o sol. Não existe aquela preocupação, como é igual ao durante o dia, de olhar diretamente o sol e poder prejudicar as nossas células da visão e poder trazer algum tipo de desconforto. Nada disso. Podemos e devemos olhar diretamente o sol, absorver o prana, a energia, não é? O ki ou o chi, que vem diretamente. Não é? Isto é um ensinamento egípcio de há muitos milénios. Por exemplo, temos aquelas gravuras de baixo relevo no Egito, onde temos Akhenaten no Nefertiti,
e a sua família, precisamente neste ritual matutino, a receber, não é? Anre, que é o prana, que é a energia, diretamente na vista, no olhar. Por isso, tudo isso depois entrando no nosso sistema nervoso, principalmente através do cérebro, mas depois energizando todo o sistema nervoso, todo o nosso corpo se beneficia com essa grande energia que nós podemos absorver diretamente do Sol. E depois todo o nosso dia é altamente transformado por este shot de, de vida, que é receber a luz do Sol. Por isso, às 6 da manhã, digamos assim, às 6 agora, não é? Mas temos o nascer do Sol como um momento para que nós possamos trabalhar níveis de consciência mais elevados e depois temos a época do crepúsculo no final do dia, uma vez mais, um momento que antecede o momento do crepúsculo, o próprio momento, não é? Que é sempre um momento lindíssimo, e depois temos aquele espacinho que se segue imediatamente a seguir ao crepúsculo, em que temos um espaço de tempo onde nós podemos trabalhar a nossa energia dos níveis mais inferiores, que são os níveis mais materiais. Quando temos o chakra da raiz, o sagrado, o plexo solar, que é um tempo fantástico para nós nos ligarmos à Terra, para nós nos ligarmos à Mãe Natureza, para nós nos ligarmos ao nosso próprio corpo, ao nosso campo magnético. Por isso, é uma forma também de reverenciar todo o trabalho que foi feito ao longo do dia. E por isso, depois então saber equilibrar todos os desequilíbrios que, e é mais do que natural que assim aconteça, que ao longo do dia foram acontecendo por algum problema, por algum imprevisto, por alguma situação menos positiva e que no final do dia nós precisamos de fazer aquela técnica como de grounding, não é? De enraizamento, para saber então trocar a energia com a terra, a energia com o sol diretamente e então poder trabalhar a consciência para que depois venha então a noite, venha um momento de desligamento da nossa alma, do nosso espírito para com o próprio corpo, especificamente, né? Que é o momento do sono, em que vamos depois então para camadas espirituais e aí sim nós fazemos o restante trabalho, né? Que é complementar a todo o trabalho que nós desenvolvemos aqui no nosso aspecto mais terreno ao longo do dia. E por isso, né? Como deve estar a imaginar, temos dois momentos fantásticos, importantíssimos do nosso dia, 100% gratuitos. E claro, poder-me-ás perguntar, mas oh Micael, mas estás a falar do sol, olhar diretamente o sol, não tem problema. Mas e quando está nuvens? Não há problema. O sol, a luz, passa na mesma pelas nuvens. Não há problema absolutamente nenhum. Nós temos sempre a possibilidade de absorver a luz através do nosso olhar, através das células do nosso corpo, através do perispírito, do campo eletromagnético que nós possuímos, e isso possa então energizar-nos, alimentar-nos, purificar-nos e fazer aqui um trabalho de regeneração, manhã e à noite, e assim sistematicamente. Então estamos constantemente e de forma paulatina, ou seja, gradual, a trabalhar sempre chakras superiores e ao final do dia chakras inferiores. Manhã à noite, trabalho espiritual, para que depois, quando voltamos, novamente de manhã, o trabalhar os chakras superiores, a consciência mais superior, com meditação, com oração, com olhar o sol, com energizarmos, com ter um espaço de tempo mais contemplativo, mais pausado, para ler, para refletir, para desenhar um pouco, para escrever um pouco, enfim, aquilo que for o teu gosto pessoal. E depois então ter todo o dia de trabalho, não é? Com a família, com os amigos, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, enfim, seja qual for a dinâmica do teu dia, mais ou menos atarefada, não faz mal, é tal e qual é o contexto para ti, e depois então o final do dia para reequilibrar, para reharmonizar,
para trabalhar este enraizamento com a própria natureza, com o próprio Sol, com o cosmos, para que depois então possamos novamente reiniciar o ciclo e podermos então ter uma boa noite de sono, podermos fazer esse trabalho complementar espiritual e assim dar continuidade a este ciclo. Por isso, sei que me alonguei aqui um bocadinho mais, tenho vindo a falar já várias vezes destas lives, a aproveitar estes momentos em que estou aqui. Sei que é bastante cedo, mas ainda assim, nós aqui na Escola da Consciência gostamos de dar o exemplo em tudo aquilo que nós fazemos. Porque nós falamos daquilo que conhecemos. E conhecemos porque experimentamos. E experimentamos não porque o fazemos uma vez, ou duas, ou três, mas porque fazemos isso à nossa vida. E a experiência, o conhecimento e a sabedoria vem tudo do nosso dia a dia. E isso é o mais importante. E por isso aqui fica a ideia. As horas douradas são momentos importantíssimos que tu podes utilizar no teu dia a dia para teu belo prazer, para teu belo proveito, para que consigas, entre ti, a Terra, o Sol, o Cosmos, consigas construir devagar um caminho seguro, confortável de desenvolvimento da tua própria consciência. Por isso, muito bom dia uma vez mais. Ainda estamos no momento da aurora. Se estiver aqui, não tenho a oportunidade de ver, mas tenho aqui uma janela à minha frente e daria para ver que ainda é de noite, mas mais daqui a um quarto de hora, 20 minutos, já dá para ver que o dia está a clarear e então aí depois se procede ao nascimento do Sol. O pôr do Sol, neste momento do ano, não é? Está a pôr-se mais ou menos por volta das 6h30, 6h40, aqui no lugar onde nos encontramos, em Portugal. E por isso ainda temos, não é? Nesta fase, outono, inverno, precede, assim é que é bem dito, o momento antes do equinócio da primavera, a noite, o período da noite ainda é maior em relação de tempo, em relação de horas, ainda maior do que o período diurno. Por isso, a noite tem à volta de, para já, umas 12 horas e meia, enquanto que o dia tem 11 horas e meia, 11 horas e qualquer coisa. A seguir ao equinócio da primavera, então aí o dia já será maior, cada vez maior, até o auge do verão, em que o dia é bem maior do que a noite. Ora bem, vamos nos deixar então aqui de conversa sobre o que é as horas douradas. Eu especificamente, Micaelite, aqui na Escola da Consciência, apesar de virmos trabalhando sempre vários aspectos daquilo que é o desenvolvimento da consciência, acerca da humanidade, da filosofia iniciática, da psicologia, hermetismo, gnose, de vários assuntos que nós sempre fazemos questão de trazer ao de cima. Olá, Julián, muito bom dia. Sempre às ordens. Estava então aqui a dar início à temática de hoje, que é dicas para se saber se determinado acontecimento, determinada informação que nos venha à consciência, se pertence ao campo da mediunidade, ou seja, do uso das nossas faculdades cerebrais, mediúnicas, ou então se não é e é fruto de uma outra coisa. Está bem? Então, de forma também sucinta, porque isto o tempo passa a correr. E já vamos quase nas 6h20. Primeira dica e a mais fundamental de todas. É necessário um desenvolvimento da consciência. E isto era o que eu diria a qualquer pessoa. Atenção. É necessário desenvolver, em primeiro lugar, a própria consciência de si mesmo. Porquê?
por causa de um mecanismo inato do ser humano que é a nossa própria mente. A nossa mente é formada por várias caixinhas, digamos assim, várias gavetas com várias dimensões, em que temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. São tudo palavras parecidas, mas acredito que já deves conhecer, não é? Seja por filosofia, por psicologia, por ciência, enfim, hoje em dia acredito piamente que estes conceitos não são novos e por isso já são mais facilmente um, absorvíveis para a nossa consciência da sociedade, mas então nós temos no nosso intelecto, não é? No nosso intelecto do cérebro, que é uma realidade inferior daquilo que é o nosso espírito, mas ainda assim, no nosso intelecto, nós temos a parte consciente, é aquela parte de nós, do nosso cérebro, que processa a informação do momento presente. Temos o subconsciente, aonde guarda informação sobre memórias do curto prazo, coisas que aconteceram há relativamente pouco tempo ou durante o dia, e informações que vão passando do inconsciente para o consciente, ou seja, é um ponto intermediário, e depois temos um grande reservatório de informação que é o nosso inconsciente. Ora, este inconsciente, e por exemplo, devido à psicanálise, à psicologia analítica de Carl Jung, ou seja, durante o século XX nós tivemos um grande estudo acerca do que é isto do inconsciente. E nós percebemos claramente que o inconsciente é resultado de interações entre a nossa própria realidade, ou seja, o nosso próprio inconsciente pessoal, o nosso passado, as nossas vidas anteriores, o entre-vidas, ou seja, o espaço de tempo que existe entre várias encarnações, tudo isso está guardado neste nosso inconsciente. Mas depois temos também um departamento dentro dessa grande caixa, que é o inconsciente coletivo. Ou seja, é um grande reservatório de informação de todo o tempo, passado, presente e futuro, em várias dimensões, no qual a informação não apenas da nossa realidade, mas também da realidade de toda a humanidade e de todo o cosmos está ali presente. Então, dentro da nossa mente, ou seja, do nosso intelecto, nós temos então aqui várias dimensões, né, daquilo que são várias informações a serem processadas. Como deves imaginar, isto é um número gigante de informação que nos passa pela cabeça, seja consciente ou inconsciente, mas é a informação que o cérebro está a processar a todo momento. E agora aqui é que está a questão, que é, muitas das vezes, e eu recebo variedíssimas mensagens a perguntarem-me: oh, Micael, mas afinal, olha, eu tive um insight, eu volta e meia acontece-me, ou porque é em sonho, ou porque é no dia a dia, tenho um insight qualquer, algo que me vem de repente à cabeça, que depois até se pode vir a comprovar no dia a dia, ou um dia ou dois a seguir, e eu fico-me na dúvida se de facto, uma vez que aquilo que já me tinha vindo à cabeça acabou por acontecer, se de facto isto é um insight fruto do uso da minha consciência, não é? Das minhas faculdades cerebrais, ao qual nós chamamos mediunidade, ou se isto se deve a uma outra coisa, que é isto que eu agora vou dizer, que é fruto do nosso inconsciente. Ora bem, eu não te vou aqui dizer, porque é impossível, isto tinha que ser visto caso a caso, situação a situação, pessoa a pessoa, mas é fundamental para que tu, na tua vida, nos momentos em que tens essas manifestações dessas atividades extrasensoriais, ou seja, manifestações cerebrais fora do âmbito dos cinco sentidos, não é? Então, daí extrasensoriais, seja psicografia, telepatia, sei lá, tanta coisa, não é? A visão extrasensorial, clarividência, clarividência, enfim, intuição a trabalhar em variadíssimos aspectos. Sejam eles quais forem,
Por exemplo, um insight que tu acabaste de ter, dito aquilo que normalmente nós chamamos por intuição. Eu agora tive uma intuição. Se a pessoa não se conhece, é muito, muito, muito difícil nós dizermos logo a priori, olha, isto é intuição propriamente dita, ou seja, é fruto das faculdades mediúnicas extrasensoriais. É muito difícil de o dizer. Porquê? Porque uma vez que a pessoa não se conhece, uma vez que a pessoa não se trabalha, uma vez que a pessoa não limpa ou não vai purificando, não vai tomando consciente este seu grande reservatório de informação no inconsciente, então fica muito difícil dizer, olha, é intuição. Não, hoje em dia não dá para dizer. Não dá. E digo, 90 e muito por cento dos casos é informação que vem do inconsciente, passa para o subconsciente e do subconsciente para o nosso consciente. E daí nós dizemos, olha, tive um pensamento sobre este aspecto, assim, 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 e depois, por acaso, até acabou por se manifestar e afinal aquilo era verdade. Era verdade, mas atenção, não é o uso de faculdades do nosso espírito. São faculdades do nosso intelecto inferior. E daí nós sempre batalharmos constantemente no desenvolvimento da consciência de si mesmo. Para que, com o passar do tempo, eu comece a perceber, eu tenho este problema, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Eu movimento-me nesta área, nesta e nesta. Eu sei que com o meu perfil eu resolvo assim, resolvo assado, interajo desta maneira e da outra e da outra. E eu começo a mapear como que um GPS interior daquilo que é a minha realidade e aquilo que não é a minha realidade. E isso é um passo de gigante na consciência de si mesmo, enquanto ser humano, enquanto pessoa aqui, na Terra encarnada. E é começar aos poucos a discernir o que se é daquilo que não se é. Claro que isto não acontece assim, pumba, já está, de um momento para o outro. Não, nem eu vou estar aqui a querer enganar-te. Longe de mim isso. Pelo contrário, eu estou já a dizer, é um tempo, é uma tarefa que demanda tempo, demanda persistência, demanda motivação para querer gradualmente ir aperfeiçoando esta sua própria capacidade de se conhecer, de distinguir claramente o que se é do que não se é. Porque, ao fim de um tempo, claramente, aquilo que tu vais mapeando, e quando vem um insight, uma manifestação destes sentidos extra, então aí começas a perceber, alto, este assunto não tem a ver comigo. Este assunto é sobre uma outra realidade fora do meu perfil que eu já me conheço. Que ainda nesse momento possa vir a ser algo ainda do inconsciente, pode. Mas existe muito maior probabilidade de que seja uma manifestação puramente de uma intuição, ou seja, de uma razão superior da minha mente, que já não é meu intelecto puramente terreno a trabalhar, é sim uma intuição, digamos assim, de uma razão superior, do uso de uma faculdade do nosso espírito. Então, para além de outras ferramentas que eu podia estar aqui a debitar e partilhar, é claro que sim, com todo o gosto, mas acredito piamente, também pela própria experiência, que a dica mais importante, mais efetiva, que vai direto ao ponto para te ajudar a saber se é mediunidade, se tens algumas faculdades desenvolvidas ou em desenvolvimento, ou se não é nada disto e é puramente do inconsciente ou do subconsciente, nada melhor do que esta ferramenta. Desenvolver o conhecimento que temos sobre nós mesmos. Ok? É fundamental. Juliana, tu que me estás aqui a ver, alguma questão, alguma partilha que queiras fazer, estás à vontade, ok?
Tá? O nosso tempo aqui nas horas douradas é mais curtinho, não é? Do que nas outras lives ou do que no nosso clube. Aqui é mais ou menos até ao nascer do sol, por isso vamos estar aqui mais uns 10 minutinhos a conversar. Por isso, qualquer coisa, amigo, partilha, ok? Hum, e é isso. Uma outra noção que eu acho que é fundamental partilhar aqui, que tem a ver com o uso desta mediunidade, o uso destas faculdades. Hum, como é que eu posso dizer? Hoje em dia, fica à vontade, ok? Fica perfeitamente à vontade. É sempre bom ouvir as tuas palavras, ler as tuas palavras, sentir a tua energia e olha, desde já um grande abraço. Hum, cada vez mais começam a chegar pessoas, e mesmo basta ver aqui na internet, no YouTube, é um fenómeno que está a acontecer cada vez mais, que é o facto das pessoas quererem aventurar-se. Exatamente, era esta a expressão que eu andava à procura. Mas as pessoas andam a querer aventurar-se de forma irresponsável, inconsequente, no uso destas suas próprias faculdades. E atenção, uma vez mais, e eu digo isto em muitos dos vídeos, podes ir lá ao canal Verde, do YouTube, da Escola da Consciência, e ver lá os vários vídeos que tem sobre esta temática, que é a mediunidade, e vais ver que, volta e meia, eu refiro sempre a esta questão. O uso da mediunidade não pertence a uma pessoa, nem a duas, nem a três. Todos nós, seres humanos, somos portadores destas faculdades que são inatas. São faculdades cerebrais, que tudo vai depender do nosso nível de consciência. Ok? É só isso. Quanto menos consciência de si, menos potência magnética no sistema nervoso, logo menos faculdades. Teremos apenas as 5 faculdades dos nossos sentidos sensoriais, não é? Os sentidos base. Quanto maior a potência do nosso sistema nervoso, seja central ou periférico, ou seja, do nosso cérebro e da nossa medula e todos os outros nervos que energizam o corpo, maior também será o nível de faculdades que são ativadas. Ok? Então, todos nós temos estas faculdades, ativas ou inativas, mas todos nós temos. Tá? Não pertence a um ou a dois, não há aqui a ideia dos escolhidos. É para todos. Peço desculpa. No entanto, o que acontece, e muito, e infelizmente cada vez mais, e isso é um dos grandes perigos pelo qual o conhecimento está amplamente difundido, mas depois aquilo que não está difundido é os cuidados a ter do mau uso, não é? Do mau caminho para se adquirir uh, estas capacidades, e é, por exemplo, as pessoas não estarem minimamente preparadas, não saberem como é que funciona propriamente dito, nos vários níveis, no nível físico, energético, psicológico e espiritual, do uso, por exemplo, do seu corpo perispiritual, ou seja, da sua aura, do seu campo eletromagnético. E põem-se a fazer, por exemplo, entre outras coisas, põem-se a fazer, por exemplo, viagens astrais, aquilo que é projeção, não é? Aquilo que é sair do seu corpo com o seu campo magnético, com o seu duplo etérico, seja lá qual for o nome que gostes de dar, para ir andar por aí a ver o mundo, a conhecer outras realidades ditas espirituais. Ou seja, para entrar noutras dimensões, em mundos paralelos, entre aspas, e andar aí a conhecer. Ora, isto é um perigo gigante, gigante. Volto a repetir, um perigo gigante quando nós não temos mínima noção e não estamos minimamente preparados para fazer tal operação. Não é por acaso que nas tradições ancestrais já há milénios lá para trás,
que nós temos, por exemplo, na via xamânica, não é? Em todos os povos nós temos esta via xamânica porque é puramente ancestral. Nós tínhamos, e ainda sobram algumas tribos xamânicas, principalmente nas Américas, na Sibéria, na Mongólia, algumas asiáticas, outras africanas e outras nas Américas. Graças a Deus ainda resistem algumas, mas todas elas falam o mesmo e todas elas fazem o mesmo, que é o quê? A pessoa que necessita de fazer um trabalho para se desenvolver e precisa desta ferramenta da projeção astral, não é? De sair do seu corpo para fazer uma viagem astral, o xamã, ou seja, a pessoa, não o faz sozinho. O xamã está ali, ao pé da pessoa, e esta peça é fundamental porque é basicamente a presença do xamã, aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que tem a permissão e a autoridade de ir entre os vários mundos, que vai basicamente proteger o corpo, a energia e a psique desta pessoa que vai fazer a viagem. Por isso, a pessoa não o faz sozinha. Agora, infelizmente, o que mais há, e nós já vimos, nós aqui na Escola da Consciência, já vimos variedíssimos vídeos aqui no YouTube e mesmo aqui na rede social do Instagram, do Facebook, TikTok e por aí fora, de pessoas a falarem, e falam muito bem, palavras maravilhosas, ensinamentos maravilhosos, de como é, do o que faz, o que se vê, certo, tudo isso está certo. Agora, promover o uso massivo, que cada vez é mais massivo, até já se vê, infelizmente, em séries da Netflix, de cinema e tudo mais, que é promover o uso e de pessoas até bastante renomadas, ok? Promover o uso destas faculdades como se fosse peanuts, com pessoas totalmente despreparadas, com pessoas com nível de consciência puramente material, ou seja, muito baixo, é um perigo gigante para a própria pessoa. Muito grande. E podes ter a certeza disto, nós, infelizmente, não vemos em nenhum lado de pessoas a alertar para isso. Mas é perigosíssimo. E é perigosíssimo porquê? Porque assim que uma pessoa faz a sua projeção astral, já está a entrar numa outra dimensão. Entrando nessa outra dimensão com outro plano astral, é igual como nesta dimensão terrena. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos aqui atolados de gente, de criaturas. Criaturas vegetais, minerais, animais e nós, seres humanos, também. Pois então essas outras dimensões paralelas é exatamente igual. São habitadas por entidades, por criaturas de todo o tipo. E é como tudo. Há entidades boas, há entidades neutras e há entidades muito más, com uma má índole. Okay? Todos nós estamos aqui para nos desenvolver? Estamos. Mas estamos em diferentes níveis de desenvolvimento. E então, quando nós vamos despreparados, desprotegidos, ignorantes para essa outra dimensão, então nós acabamos por vaguear no mundo astral, que é um espelho deste mundo, com algumas diferenças, mas é o espelho deste mundo. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, acabar por atrair entidades que não são nada positivas, que depois nos vêm atazanar a vida, vêm nos trazer inúmeros problemas. Mas o problema maior é a existência dessas criaturas? Não. O problema é a nossa falta de irresponsabilidade. Ou melhor, a nossa falta de responsabilidade. E daí é um ato irresponsável. É um ato inconsequente. Não é por acaso que nas camadas mais jovens hoje em dia põem-se a fazer, deitam-se, tentam meditar, entre aspas, fazer a projeção astral, sair do corpo
E depois, ao fim de uma semana, 15 dias, um mês a praticarem, começam a ter surtos psicóticos, começam a entrar em estados depressivos, começam a ter pensamentos suicidas, começam a ter pensamentos de autodestruição, de querer infringir as leis morais e querer prejudicar os próximos, tudo por pensamentos induzidos de outras entidades, fruto de onde? Daquilo que têm andado a fazer, sem as devidas precauções, sem a devida preparação e, acima de tudo, sem se conhecerem, porque é devido ao desenvolvimento do seu nível de consciência que o ser humano adquire uma coisa que é fundamental, que é autoridade. Autoridade interior. Possui luz própria. E é esta autoridade que, a partir do momento em que começa a fazer este tipo de exercícios, ou seja, de fazer o uso das suas faculdades extrasensoriais, que pode ir para as outras realidades paralelas e, uma vez que agora é portador de uma autoridade forte, é portador de uma luz forte, de um campo magnético forte, que vai para o outro lado e as outras criaturas, boas, neutras ou más, olham, percebem e sabem, com esta pessoa eu não me vou meter. É igual como aqui, na realidade física. É igual. Agora, isso é raríssimo de acontecer. E cada vez mais, uma vez mais, e também para terminar. Mas o uso destas faculdades não pode ser feito com um nível de consciência baixíssimo. Não, nós temos que nos conhecer, aumentar o nosso quociente de energia no nosso sistema nervoso, aumentar a potência para que comece aos poucos a ativar estas ditas faculdades, a nossa consciência saber o que é destrinçar eu pertenço aqui e não pertenço ali, eu sou isto, eu não sou isto, e por isso no dia a dia há coisas que eu atraio que são para mim, há outras que eu atraio, mas que não têm a ver com a minha energia, têm a ver com a energia da minha mãe, do meu pai, do namorado, da namorada, do filho, do companheiro, do colega, enfim. É eu saber-me mapear para que depois, então, com o aumento desta energia, com o aumento desta consciência, eu possa fazer uso de forma segura, confortável, com autoridade. E então aí, como os antigos xamãs, poder fazer essas viagens, poder... Eu estou a falar de viagens porque é um fenómeno que acontece hoje em dia. Mas, infelizmente, existem outros. Mas o importante aqui a reter é a mensagem de só depois de um desenvolvimento seguro e consistente de adquirir esta autoridade, então aí posso, sem sombra de dúvidas, usar beneficamente estas faculdades ditas extrasensoriais. Okay? É fundamental. É fundamental. Porque hoje em dia o conhecimento está amplamente difundido, são montes de livros, são vídeos no YouTube, são montes de páginas escritas na internet e por isso conhecimento há muito. Existem verdadeiros tratados sobre tudo isto. Mas infelizmente, depois na hora do vamos ver, na hora do aplicar, existem ainda muitos erros e muita falta de informação. Tá? Então, já são 6h40, o sol já está quase a nascer. É o momento agora da dita aurora, irá nascer e depois então, não é? É um tempo fantástico para nós podermos usufruir, é um tempo medicinal que nós podemos usufruir para ir lá fora, estarmos connosco próprios, estarmos em sintonia com as estrelas, com o céu, com o sol, com o universo. Por isso, recomendo, se tiveres essa oportunidade, vai lá fora, nem que seja ir à janela e usufrui deste momento.
ok? Tivemos aqui nas nossas horas douradas a falar sobre o que são as horas douradas, a falar sobre dicas para se saber se é mediunidade ou não. Falamos da mente, né? Do nosso intelecto, do consciente, subconsciente e inconsciente. E ainda estive a dar um pequeno alerta sobre o uso das nossas faculdades cerebrais de forma irresponsável e inconsequente para que nós possamos fazer a melhor construção possível do nosso dia, da nossa vida, do nosso caminho. Ok? Não vou ocupar aqui muito mais tempo. Vou eu próprio aproveitar o momento da aurora, do nascer do sol, está bem? E depois então, de seguida, dar continuidade àquilo que são o meu plano para o dia, fazer o meu treino, estar em contacto comigo, com o mundo, fazer o meu exercício de interioridade enquanto vou treinando. No meu caso vou correr, gosto sempre de correr um bocadinho, uma horinha, cerca de 12 a 13 quilómetros, e depois então fazer o meu dia normal. Está bem? Um grande, grande, grande abraço. Julián, tu que estiveste aqui sempre, um grande abraço. Vemo-nos depois no clube. Está bem? Um excelente domingo para ti. Tá? Até à próxima.